Raríssimas, raríssimos e raríssimas, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 9 de abril de 2026, e eu aviso desde já, amanhã sexta-feira eu não vou conseguir gravar, porque amanhã a gente vai tirar um período de férias e o Radinho vai ficar do outro lado da lua, por assim dizer, silêncio radiofônico por algumas semanas. Eu prometo, aliás, é uma boa oportunidade para a gente divulgar que a gente tem algumas outras maneiras de estar em contato. Eu tenho um canal do Radinho no WhatsApp, tá aqui na descrição desse episódio. Eu tenho um canal do Radinho no Telegram, tá aqui no WhatsApp. Eu tenho lá o meu Twitter, tenho todas as redes sociais, sou super facinho de achar, não é? Mas quem sabe até durante a viagem eu consiga gravar algum episódio extraordinário, on the road, algum episódio assim, né, em pleno voo, mas em princípio a gente vai, eu vou sentir saudades, claro, e esse ritual para mim esse ritual diário é um ritual bastante importante para mim. Eu confesso que eu passo às vezes o dia inteiro. Puxa, isso eu preciso comentar amanhã no radinho, isso acabou virando parte de como eu vivencio até os momentos longe daqui. Mas então esse vai ser um episódio com um gosto um pouco diferente, porque nesse momento que eu estou gravando, a missão Artemis ainda não terminou. Eles ainda não voltaram para a Terra. Eles provavelmente vão pousar, provavelmente não, eles vão pousar no sábado, mais ou menos na hora em que eu também estarei chegando no meu destino, né, e eu espero que, tudo corra bem. É um momento muito dramático, né, a reentrada é um processo meio descontrolado, porque não tem muito o que você fazer, você só está contando, você está lutando ali contra a atmosfera e temperaturas de até 3000 graus. Então vamos torcer para que realmente eles consigam voltar, íntegros. Mas é interessante, porque eu acabo de assistir um vídeo de alguém que me inspira muito. Vocês sabem que o Hank Green, que é um divulgador de ciência, ele me inspira tanto pela paixão, quanto pelo comprometimento, mas também pela sensibilidade e também, acho que sobretudo, pela ética. Eu acabei de ver um vídeo dele muito interessante, em que ele selecionou as fotos mais legais que a NASA divulgou, as fotos que ele achou mais impressionantes. Ele é bem nerd, eu vou passar o link, está aqui na descrição para vocês, não é? Ele é bem nerd, ele vai explicar um monte de coisa científica, de que aqui é acolá, tal, mas acho que 2 coisas ali me deram o que pensar, porque uma das fotos mais bonitas, eu baixei várias, aliás, eu vou dar o link aqui para o site da NASA, eu baixei todas na resolução mais alta possível. Uma delas lembrava um pouco uma foto da minha infância, né, numa das missões Apollo. Eu não vou fazer de conta que eu me lembro qual delas, não me lembro, não sei, né. Os caras tiraram uma foto, é como se a Terra estivesse nascendo no horizonte da Lua, né, como se fosse um nascer da Terra no horizonte da Lua, né. Isso na verdade, aliás, vamos dar uma de nerd aqui, isso eu aprendi também com o Hank Green. Na verdade, se você estiver na Lua, a Terra não fica nascendo e se pondo como se fosse o Sol, como se fosse a Lua, porque a rotação da Lua está travada com relação à revolução dela em torno da Terra. Ela está sempre mostrando a mesma cara para a gente. Então, se você está na Lua, a Terra está sempre na mesma posição. Se você mudar de posição na Lua, a Terra está um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas ela não fica girando que nem uma doida, porque a Lua, a rotação dela está travada ali por um efeito muito interessante. Mas, bom, voltando. A foto que foi feita agora, com uma qualidade absolutamente espetacular, né, com câmeras digitais magníficas, tal, lentes lindas, né, ela lembra um pouco uma foto da década de 70, 60, 70, que é uma foto das missões Apollo em que e é muito interessante, essa foto que fez história, né, porque a gente está vendo ali o planeta Terra, nossa, espetacular, num contraste imenso com a Lua é uma aridez, é uma ausência absoluta de cor, é uma ausência absoluta de tudo, e está lá nascendo no horizonte a Terra. Isso fez história, porque acho que foi a primeira vez, essa e outras fotos, aquela foto do Blue Marble, né, que aparece a Terra vista, de longe, vista do espaço. Isso despertou naquela geração uma consciência do que é
fazermos parte dessa nave maravilhosa que é um planeta perdido, solto, suspenso, no meio do nada, não é, em um planeta tão exuberante, tão magnífico. Acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu ter noção, né, extrapolar um pouco essa preocupação com, sei lá, território, fronteira, língua, nações, povos, etnias. Cara, esquece, esquece, isso daqui é um aquário, isso daqui é uma bola de gude maravilhosa, né, no meio de um sistema solar bastante hostil. Não é? Então, naquele momento, nasce uma consciência ecológica, vários movimentos de salvar o planeta, salvar a Terra, a ecologia, nascem por conta dessas primeiras imagens. Imagens que, imagina, a nossa espécie não evoluiu para isso, né? Isso é completamente fora de qualquer escala, isso é completamente fora do entendimento, isso é completamente fora do nosso vocabulário, né? Imagina, o astronauta que tirou aquelas fotos, ele estava vendo a humanidade inteira, né? Então toda naquela bolotinha ali, estavam bilhões de pessoas, né, estava todo mundo ali. Aquele é o palco de todas as histórias malucas desde o começo dos tempos. Então isso criou uma consciência que, infelizmente, é o que dá, eu não consigo parar de pensar nisso, não teve tanto poder transformador quanto a gente poderia esperar. Tem um artigo muito interessante que eu vou compartilhar com vocês, está aqui o link. O que que mudou desde aquela primeira foto, do nosso planeta até essas fotos de agora? Aquelas fotos eram feitas com película, com filme colorido, tinha que revelar, etcétera, né, agora as fotos são todas digitais, o cara vê na hora o que ele está fazendo. Mas o que que mudou além da tecnologia? O que que mudou além da textura da imagem? O que mudou é que o planeta está mais quente. O que mudou é que a temperatura subiu, sei lá, 1 grau e pouco. O que mudou é que a chance de você ter mais de 40 graus na Inglaterra aumentou, sei lá, 40 vezes, qualquer coisa assim, né. O que em 50 anos, que é o que separa, né, as 2 fotos, a condição do planeta, piorou de uma maneira difícil de reverter. Né, eu vou compartilhar com vocês aqui algumas notícias que são muito perturbadoras, que nem naquele momento das missões Apollo, ninguém poderia imaginar: "Ó, que legal, nossa civilização, né, a espécie humana conseguiu colocar um homem na Lua", mas acho que ela não poderia imaginar que a gente fosse frear um oceano, né. Notícias aqui demonstrando que os sinais de que essa corrente, que chama AMOC em inglês, né, essa corrente que leva calor do Equador para a Europa e volta, uma corrente de água quente que esfria, dá como se fosse uma correia, como se fosse um circuito de água aí que vai, distribuindo um pouco melhor o calor aqui dos trópicos, do Equador para a Europa. Ela está mostrando sinais de instabilidade. E se ela parar, o que que será que vai acontecer? Para a Europa, provavelmente um desastre, para nós também. A gente está tendo agora sinais de que a gente vai ter um super El Niño, o que também não vai ser muito bom para ninguém, né. Os sinais são os sinais vitais do planeta, a gente já falou disso antes, né. Tem muitos pesquisadores aí falando quais são os sinais vitais do planeta. Nesses 50 anos, eles infelizmente se agravaram bastante, e eu acho que naquele momento de tanta esperança no futuro, né, de tanta confiança na ciência, de tanto deslumbramento com a engenharia, com a coragem e tal, eu acho que eles estavam esperando, né, os nossos antepassados, ou eu mesmo, quando era criança, estavam imaginando que a gente fosse cuidar melhor daquilo que, miraculosamente surgiu nesse sistema solar. Então isso dá um pouco o que pensar, não é, porque veja, aliás tem 2 coisas que são interessantes além disso. Uma delas é que, ok, a gente conseguiu mandar de novo um foguete colossal, nunca fomos tão longe, nunca fomos tão rápido, um monte de gente numa cápsula, tal, é uma imensa conquista de tudo, de tecnologia, de telecomunicação, de engenharia, o diabo, mas o que a gente deveria parar para pensar, e essa é uma sugestão do Hank Green, é que não tanto que espetacular que a gente consiga fazer isso agora, porque afinal a gente tem tanto recurso agora, tem computador para tudo quanto é lado, tem nossa, cresceu exponencialmente, né, o nosso conhecimento técnico e científico nos últimos 50 anos.
Né, o que é espantoso, de verdade, é como é que eles conseguiram fazer isso há 50 anos, né, como é que eles conseguiram fazer isso com uma tecnologia que, cara, não tinha computador desse o que quer que eles tivessem a bordo, qualquer calculadora de bolso do teu relógio dá um banho, né, não ti cara, era tão mais tosco. E aliás, se um dia vocês forem a Nova York, apesar do Trump, apesar da América ter deixado de ser um país respeitável, né, em Nova York tem no porto de Nova York tem um porta-aviões chamado Intrepid, se eu não me engano, que eu acho que é isso, mas é um porta-aviões que foi avariado na Segunda Guerra Mundial em Pearl Harbor, né, mas ele está ali como um museu, você pode visitar. E dentro, como ele é um porta-aviões, tem um espaço interno gigante, né, tem vários aviões lá dentro, né, e tem também uma cápsula da missão Apollo. E a hora que você chega perto, cara, desculpa, aquilo é menor que sei lá, um táxi, é muito pequenininho, como é que os caras ficaram ali dentro, é surreal, ninguém consegue se mexer, né, as primeiras cápsulas eram absolutamente minúsculas, imagina, tudo mecânico, tudo eletrônico, né. Como quem teria coragem, quem teve coragem de ir e voltar numa uma lata de sardinha daquelas, é muito pequeno, se você quiser você pode até tentar entrar, é muito apertadinho, né. Agora, pelo visto, os caras têm um pouco mais de espaço, parece que o espaço interno equivale a uma minivan, não é, você tem 4 pessoas ali com um pouco mais de conforto, mas naquele tempo foi uma aventura muito cowboy, foi uma aventura que precisou de muitos cojones, porque, cara, para você ter coragem de subir num foguete que você não tem muita certeza se ele vai, né, explodir ou se ele vai levar você para algum lugar que não seja o meio do inferno, realmente, aquilo foi inacreditável. Vale lembrar que todo esse projeto espacial americano, começou com o Kennedy, né, dando um prazo ridículo para a gente ir para a Lua, imagina, começando praticamente do nada, do zero, não é? Aquilo foi espantoso e acho que com essa esperança e com esse otimismo e com essa crença no engenho humano, né, na capacidade de colaboração internacional, blá, 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 que a minha geração embarcou em tantas aventuras, sei lá, criar a própria internet, né, achando que fosse dar certo, né, mas infelizmente agora, de novo, a gente está com essas imagens espetaculares e o retrato, a fotografia que elas fazem pode ser esteticamente bonita, mas os sinais vitais são um pouco preocupantes. Tem uma foto espetacular, eu vou distribuir, eu vou colocar no radinhodepilha.com, visitem sempre que vocês quiserem referências, tal, eu vou colocar o link para as fotos da NASA, você vai ver uma das fotos mais espetaculares, você vai ver a Lua, praticamente a silhueta da Lua contra como se fosse um halo, né, você tem a Lua praticamente negra, o céu praticamente negro, mas em volta da Lua tem um halo meio luminoso. Aí você fala: "Cara, que foto é essa?". Acontece o seguinte, essa foto não estava no programa, porque a missão Artemis não foi, calculada, planejada para que a minivan passasse atrás da Lua na hora em que o Sol está perfeitamente alinhado. Então, não fazia parte do programa, um eclipse desse tipo, que é um eclipse, o Sol está atrás da Lua, por isso que tem uma aura atrás, por isso tem um halo atrás em volta da Lua, porque o Sol está atrás. Isso se a sonda tivesse se a missão tivesse saído um dia antes ou um dia depois, isso não teria acontecido. Então, isso foi um acaso muitíssimo feliz, é na hora que você percebe que faz diferença você ter humanos lá dentro, porque acho que um robô não ia falar: "Nossa senhora, olha na janela o que está acontecendo, eu preciso tirar uma foto". Acho que só um humano tem esse impulso, só esse humano reconhece a oportunidade, reconhece o acaso, né. E é interessante porque no vídeo do Hank Green, ele resgata inclusive a gravação de áudio, daquela foto original lá de quando a lua tá o sol imagina, a terra está nascendo no horizonte, né. Aquela gravação o cara fala: "Ah, espera, que filme que você está usando aí na câmera?". "Filme em branco e preto". "Cara, pelo amor de Deus, consegue para mim um filme colorido". "Filme colorido? Qual que é?". "Não, é aquele ali". Aí eles ficam batendo boca ali, onde é que está o filme, porque imagina, deve ser super apertado, devia ser super apertado aquela nave.
um monte de cacareco, e aí o cara tem que aí ele achou: "Não, achei aqui, achei, achei". E aí o desespero para você tentar colocar primeiro, descarregar o filme que estava na câmera, colocar um filme novo, carregar, e aí a câmera pode disparar. E nesse meio tempo, a Terra sumiu. E ele falou: "Putz, perdi". Não, mas aí o que acontece é, pela movimentação toda, a Terra surge de novo, e ele tira aquela foto que não estava prevista, que precisou, obviamente, de ter alguém ali com olho clínico, alguém prestando atenção que aquilo poderia ser uma foto histórica, né. Então isso está registrado, está registrado, está registrado. E pra mim até tem uma coisa que é mais romântica ainda, porque era num tempo em que, veja, naquele momento as câmeras que eles levaram tinham filmes de película, como eu fotografei a vida inteira, até dos anos 2000 mais ou menos, né. E quando você fotografava com película, você tinha várias questões. A primeira delas é que você tem poucas fotos, porque você não tem fotos infinitas, você não tem um cartão de memória com 1 giga, não, você não tem. Você tem 36 fotos, dependendo do tipo de câmera, não é. E aí você tira a foto e não sabe se ficou bom. Você só vai saber na volta. Então, esses caras não tinham ideia se tinha ficado bom ou não, né. Agora não, imagina, o cara está compondo, ajustando a câmera em tempo real, olhando num display maravilhoso, com uma resolução incrível, colorido super fiel, e ele pode tirar quantas fotos ele quiser, não tem problema, não tem nenhum limite prático, ele pode errar à vontade. Mas aquelas primeiras fotos eram literalmente um completo tiro no escuro. E falando tiro no escuro, uma das coisas que o Hank Green chama a atenção, essa foto que tem a lua, imagina, a lua suspensa no meio do nada, com bastante escura, né, com um halo em volta, parece quase uma coisa artística. A questão é, a lua deveria, já que ela está com o sol atrás, ela deveria ter ficado um disco preto. Deveria ter ficado um disco preto, ponto. Mais ou menos como a gente vê eclipse aqui, quando vê um eclipse, a lua vira um disco preto. Mas se você olhar a foto, a lua está meio iluminada. Você consegue ver, ela está cinza ali no lado esquerdo, ela está meio cinza, você consegue ver o contorno, você consegue ver o relevo, você consegue ver a curvatura da Terra. Mas aí você se pergunta: "Espera um instante só, se o Sol está atrás, o que está iluminando, assim, tenuemente, suavemente a Lua? O planeta Terra". Porque veja, o Sol estava atrás da Lua, mas atrás dos astronautas, nas costas dele, estava a Terra recebendo todo o Sol possível e imaginável, né. Então, a luz do Sol, que está atrás da Lua, ela bate na Terra, a Terra reflete e ela ilumina a Lua tenuemente. E você vê no céu planetas, você vê no céu outras estrelas. É absolutamente genial. Eu acho isso profundamente tocante e, essa missão talvez, quem sabe, sirva para isso, para ser uma missão que mexa com a nossa emoção, né, porque na verdade ela não é uma missão revolucionária. Ela é uma missão essa é uma missão preparatória para uma missão aí sim, o dia que a gente for, acho que na Artemis 4, né, vai ter mais 2, acho que etapas, ou uma, não sei, né, aí a gente vai mandar os humanos para lá. Essa foi uma missão de teste. Essa foi para validar a engenharia, para ver se tudo funciona. Eles aproveitaram para fazer alguns experimentos científicos, né, mas isso era brinde, isso era é um bônus, né, o verdadeiro objetivo era simplesmente testar a engenharia toda, para ver se está tudo funcionando para o dia que eles forem mandar alguém, pousar na Lua de novo, não é. Mas eu acho que esse aspecto afetivo, emotivo, eu acho que ele tem um valor inestimável. Eu adoraria que isso, tivesse causando, e eu não sei se está, o mesmo impacto que teve na minha infância ou na geração dos meus pais, né, que de repente, imagina, caramba, a gente aliás tem um canal, na verdade é uma publicação satírica chamada The Onion, muitos de vocês devem conhecer. The Onion é como se fosse um jornal, mas é só com tiração de sarro, as notícias são todas falsas, tal. E uma época, eles tinham uma versão impressa, eles faziam como se fosse uma versão impressa em preto como se fosse um jornal em preto e branco, né, e tinha uma capa histórica, uma capa imaginando como teria sido o jornal naquele dia, né, que mostra lá os caras da missão Apollo na Lua e a manchete é assim:
nós pousamos on the fucking moon, porque era isso que estava acontecendo, a gente pousou na porra da lua. Que coisa completamente insana. Agora, assim, ter pousado lá já virou parte já normalizou, não é, mas, o que eu acho que poderia ter servido de legado, que era justamente pela primeira vez a gente ver a Terra sob uma perspectiva que a gente não foi feito para ver, ninguém não estava no programa, não estava no script, que alguma espécie fosse conseguir ter essa visão tão ampla, não é? Isso infelizmente, aparentemente, acabou, pelo menos por enquanto, que será que volta? Né, é o que eu me pergunto aqui. Enquanto eu fico com isso na cabeça, eu tive engraçado, porque eu estou sempre fotografando, eu tenho sempre uma câmera comigo, e eu gosto muito das plantas aqui de casa, então as plantas estão sempre mudando, a luz muda, tal, e eu gosto de honrar essas mudanças, eu gosto de prestar atenção no que está mudando, não é. Então a câmera inclusive acaba me incentivando, me instigando a prestar atenção nas coisas que mudam. E eu vi ali é uma planta, eu não lembro como é que é o nome, minha mulher sabe o nome das plantas, eu não sei de planta nenhuma. Tem umas folhas super grandes, tal, não sei se é costela de Adão que chama aquilo. E estava ali uma luz bonita, eu falei: "Eu vou tirar uma foto em close, em macro, preto e branca", eu tirei a foto, ficou boa, mas aí depois que eu fui abrir a foto no desktop, abri o Photoshop para processar, o arquivo RAW, eu olhei e falei: Que são esses pequenos pontinhos? O que são essas pequenas coisinhas que eu estou vendo aqui na foto?". Aí eu não entendi muito bem, aí eu peguei e voltei até a planta, e eu percebi que uma coisa que eu não tinha percebido, né, que em algumas das folhas tinha o que parecia ser uma teia muito fininha em várias das folhas. E eu não estava conseguindo ver o autor, tinha os autores, né, tinha uns pontinhos muito pequenininhos, eu não tive dúvida, tirei uma foto, perguntei para o ChatGPT, ele falou: "Ah, meu caro, isso é uma praga, chama em inglês, chama spider mite, é um tipo de aracnídeo muito pequeno, quase invisível, ele se alimenta da seiva da planta, então veja, pelo que eu estou vendo na sua foto, algumas folhas já estão com um verde um pouco diferente, né, então é sinal de que eles devem estar se alimentando, eu se fosse você faria isso, isso, isso", que eu fiz prontamente, porque eu tenho muito carinho por essa planta, né, mas eu fiquei pensando algumas coisas, meio perturbadoras. Por que que eu não vi antes? Por que que quando na hora que eu estava tirando a fotografia, fazendo uma foto em macro, né, super perto, com um grau de detalhe incrível, eu não vi isso? Porque todas as vezes que eu reguei, eu também não vi, né. E mesmo esse diagnóstico que o ChatGPT fez das folhas talvez estarem um pouquinho diferentes do que elas deveriam ser, eu também não percebi. E isso me faz pensar numa coisa muito interessante, eu sempre converso aqui no radinho sobre como a gente acha, né, pelo menos a ciência está chegando à conclusão, que funciona a nossa percepção do mundo, a nossa cognição, né. Então os nossos olhos não são câmeras de 50 megapixels da Nikon, da Sony ou da não, não, com sensor de full frame, não, 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 não. O nosso olho é assim, do ponto de vista de arquitetura, é uma câmera, você tem uma lente, você tem uma íris, você tem um sensor, mas, do ponto de vista de informação, é um pouco mais complicado, porque imagina, se o nosso olho funcionasse realmente como uma câmera de altíssima resolução, né, e a gente tivesse o tempo inteiro vendo o mundo com essa resolução extraordinária, o cérebro não iria dar conta, né, o cérebro não iria dar conta. O cérebro tem uma banda muito estreita, né, ele consome 20% da energia do seu corpo, é uma loucura, né, um gastão, mas ele não tem tanta banda assim, ele não consegue processar tanta informação. Então o que acontece é, na verdade, o único recurso é uma coisa que é muito comum, inclusive para quem trabalha com digital ou com matemática, qualquer coisa, que é uma compressão, né. Então o olho já manda primeiro que assim, o sensor da retina, a gente já conversou aqui, ele não é homogêneo, ele só tem alta resolução num miolinho, muito pequenininho. Né, em volta a resolução é um pouco mais ruinzinha, né, então, tanto é que se eu estou olhando fixo para alguma coisa, e alguma coisa aparece no canto do olho, e se eu não me virar, eu não sei nem direito que cor é. Não dá nem para ter muita certeza de que cor é, nem se é homem, nem é mulher. Eu preciso literalmente virar os olhos, virar aquele pontinho muito com resolução muito alta, aí eu consigo saber.
É por isso que quando a gente vai ler uma página, né, vai ler um texto, né, o olho fica correndo de lá para cá, porque, ele não consegue ter resolução para ler tudo de uma vez só. Então a gente tem um olho que tem uma resolução bastante precária, não é equivalente a 40, 50, 100 megas, ele tem uma resolução de uns 4 megas por aí, né. O truque é que ele fica varrendo a imagem o tempo todo e o cérebro faz um mosaico e você acha que você está vendo tudo da mesma maneira. Não, você não está. E aí tem vários níveis de compressão, essas imagens todas são cada vez mais comprimidas, mais simplificadas, estruturadas e o que acaba chegando no para o cérebro interpretar é o que que mudou, o que que não mudou, se isso faz parte de alguma coisa que já conhecida, sim ou não. É um processo de compressão extrema e, aliás, vocês quem trabalha com digital já deve ter passado por isso. Às vezes você está com o seu navegador, o Chrome, o cara está ocupando, ele está super lento, então uma das coisas que você pode fazer é eventualmente dar uma limpada no cachê do browser, do navegador. Você pode fazer isso no seu telefone também. Seu telefone, às vezes, para dar uma injeção de oxigênio nele, você pede para ele limpar o cachê dos aplicativos. O que que é o cachê? O que que é o cachê? Então vamos pensar numa página do Radinho, né. Se eu entrei pela primeira vez na página do Radinho, ele vai solicitar todos os arquivos, um de cada vez, e ele vai compondo a página, certo? Certo, isso demora um pouco. Agora imagine que eu volto amanhã, e aí a página não mudou, porque eu estou viajando, né, então o que acontece? Se não tivesse se fosse um negócio burro, ele ia fazer o quê? Ele ia chamar os mesmos arquivos e baixar tudo de novo, tal. O que a gente acaba fazendo é o seguinte: "Olha, vamos fazer assim, a hora que você entra numa página, veja se por acaso você já não baixou esses arquivos. Se você já baixou, usa o que você tem, não precisa baixar de novo, certo? Só baixe aquilo que é diferente. Se não tem nada diferente, use a versão que está na sua memória, que está no seu estoque ou no seu cachê. O cachê fica ali como se fosse uma poupança, né, de um monte de coisa que para você não ter que baixar tudo de novo toda vez. Isso vai se acumulando, quando você vai ver o Chrome está com não sei quantos gigas de cachê, aplicativos, tal. Aliás, quando eu estava fazendo o aplicativo do Radinho, uma das coisas que estava dando problema, e que o Claude me ajudou, é que às vezes eu fazia um episódio novo, com imagens novas, links novos, tal, publicava e quando eu abri o aplicativo, ele não mostrava, só mostrava coisa velha. Por quê? Porque ele tinha cacheado, ele tinha armazenado tudo na memória para economizar, né, e não conseguia perceber que ele tinha que trazer coisas novas, né, então você tinha que fazer: "Olha, pelo amor de Deus", né, confira se realmente não tem coisa nova, confira se realmente as coisas não mudaram. Aí ele passou a funcionar um pouco melhor. Por que que eu estou contando essa história toda? Eu juro que vai fazer, pelo menos para mim faz um pouco sentido, ainda mais depois que, sei lá, você perde alguém muito querido. O que acontece é que o nosso cérebro ele não tem um contato direto com a realidade, nunca tem, né, ele vai na verdade ele está sempre atrasado, né, então ele vai construindo à medida que você vai crescendo, né, ele vai construindo um modelo do mundo, não é, e aí, ele te apresenta esse modelo, e faz de conta que ele é atual, faz de conta que ele é o presente, né, ele apresenta um modelo, apresenta o que ele tinha na cabeça já, não é, então, se tiver alguma diferença muito gritante, quem sabe ele atualiza o modelo. Mas por economia, para facilitar, para ser mais rápido, não é, o que a gente acaba percebendo do mundo é o que já estava cacheado na memória, porque o cérebro vai montando um modelo do mundo. Eu tenho um modelo da minha casa na cabeça, se eu fechar os olhos eu sei como é que eu opero a minha câmera, se eu fechar os olhos eu sei como é que é o rosto da minha mulher. Eu tenho tudo isso, o cérebro vai montando esses modelos. Quem gosta de jogar game online, sabe que quando você está jogando online, se você fosse baixar absolutamente tudo, nossa, você ia só ia tomar tiro porque você ia ficar para trás. O que acontece é, você já tem os mundos todos estão mais ou menos já cacheados, já está mais ou menos armazenados aqui com você, e a única coisa que vem é o que está mudando, são os outros players, tal, a posição, etc. Não está vindo tudo. Tudo que você está vendo ali é uma combinação, é uma mistura de pouquíssimas informações novas com um monte de coisa que já está num certo modelo. E é muito interessante porque, veja, a planta que eu achei que eu tivesse prestando uma atenção louca,
Na verdade, acho que devagarinho meu cérebro construiu um modelo dessa planta, ele já sabe mais ou menos como ela mais ou menos é de cada ângulo, né, então cada vez que eu bati o olho, ele me apresentava um modelo cacheado. Tá tudo bem, né, a menos que alguma coisa tivesse mudado muito, né, se alguma coisa tivesse mudado muito, aí eu ia parar para ver e falar: "Pô, tem alguma coisa errada, você mudou o vaso de lugar? Você girou? Aquela planta aquela folha tá amarela?". Mas no geral, o que ele está me trazendo é um modelo daquela planta, é o que está na minha memória. E isso é inevitável, não tem como você ter acesso integral à realidade sempre. Mas acho que o que vale a pena a gente levar em conta é isso, se a gente não prestar atenção, o que a gente vai estar vendo é sempre alguma coisa de segunda mão, alguma coisa antiga, o jornal velho, a gente vai estar vendo alguma isso acontece muitas vezes numa relação, né, de repente um não presta atenção no outro, se contenta com o que está na sua memória, se contenta com o modelo que está na sua memória, e aí um belo dia a diferença é tanta que você olha e fala: "Puxa, quem é o meu parceiro mesmo? Quem é minha parceira mesmo? Eu achei que eu conhecesse você, não conheço você mais". Não, a pessoa foi se mudando ao longo do tempo. A gente que fica, na verdade, por economia, por preguiça do cérebro, a gente fica sempre repassando, o mesmo modelo. E isso não sei se isso está esclarecendo alguma coisa, mas, eu já percebi isso acho que em algumas perdas pessoais, que imagine alguém que você ama muito, com quem você convive muito, né, você vai construindo dentro de você uma réplica, né, um modelinho bastante acurado de como essa pessoa é, como que ela pensa, o que que ela gostaria, o que que ela não gostaria, o que que ela estaria fazendo agora, tal. Então é como se fosse um clone virtual dentro da sua memória, né, tem um clone virtual de quem você ama, pode ser um parceiro, uma parceira, pode ser um parente, né, a gente quanto mais intimidade a gente tem, mais acurado é esse clone, né, e esse clonezinho, ele quando você encontra, se a pessoa está diferente, cortou o cabelo, etc e tal, você atualiza o modelinho, mas em princípio o modelinho está lá. O problema é quando digamos assim, o modelinho dura mais do que a pessoa em si. Então você perde uma pessoa, a pessoa foi embora, a pessoa morreu, né, só que o modelinho na sua cabeça continua vivo. Então você vai ter sonhos super vívidos, como se a pessoa estivesse em algum lugar, no além. Não, não está no além, não é um espírito, não é nada, é simplesmente o seu modelo virtual que continua funcionando perfeitamente bem. Aí você vai achar que a pessoa abriu a porta, mas no horário de sempre, mas não abriu, é simplesmente o seu modelo mental, é só esse funcionamento automático que ficou ali. Então, existe, é como pelo menos eu tento lidar com isso, em caso de perdas, esse a pessoa deixa um rombo, porque ela deixa dentro de você um fantasminha que, em princípio, parece quase real, né, porque era com ele que você lidava o dia inteiro enquanto a pessoa existia, a pessoa vai embora, fica na verdade, esse modelito mental, né, você continua achando que que tudo isso ainda continua acontecendo no mundo. Esse tipo de percepção, ou de sensação, ou de raciocínio, né, me ajuda a entender melhor, a maneira como, o coração da gente, fica completamente desnorteado quando, não tem a contrapartida do que está na sua cabeça, né, do modelinho que está na sua cabeça, dessa coisa virtual que está na sua cabeça. Isso causa um descompasso, gigantesco, né, mas e também eu acho que num ponto de vista, numa perspectiva mais, sei lá, mais querida, é bom a gente ter consciência disso também, para a gente, de tempos em tempos, parar para perceber se a gente realmente está percebendo, se a gente está ouvindo, se a gente está reconhecendo, se a gente está, acompanhando as mudanças de quem a gente ama. Eh não só para minimizar os sustos, que o susto vai acontecer em algum momento, mas por justiça com o devir, com justiça com as por justiça e para honrar, né, esse mundo em perpétuo fluxo. Isso é uma questão interessante, eu estou um pouco mais filosófico aqui, por conta da plantinha, mas na verdade, quando eu pego filósofos que são muito queridos para mim, né, filósofos como Heráclito, que vai dizer que tudo flui, filósofos como Spinoza, que vai dizer que as coisas estão em perpétua transformação o tempo todo, filósofos do devir, da transformação,
eu percebo que essa não é uma ideia intuitiva, porque o que o nosso cérebro, por preguiça, por economia de energia, por também incapacidade, a gente acaba congelando e se satisfazendo com simulacros, com versões que são fantasmagóricas, versões que, na verdade, estão se descolando cada vez mais daquilo que realmente está acontecendo. Então, eu juro que essa praga miserável na minha plantinha tão querida me fez pensar em tudo isso. Como que eu não prestei atenção? Né, será que eu agora ainda dá tempo, né, de eu conseguir reverter? Será que ainda dá tempo de eu conseguir recuperar a saúde original? Ela pode voltar a ser o que ela era? Será que isso é uma coisa irreversível? Puxa, eu jurava que eu estava atento, eu com a minha câmera, eu com os meus olhos, eu com os meus cuidados, mas a gente sempre tem esse descompasso entre aquilo que a nossa como a nossa consciência funciona, e a gente é absolutamente prisioneiro disso, não tem nenhum cogumelo que vai ou não tem uma droga, ou nenhum estado de transe que vai conseguir superar essa condição, né, mas é bom a gente, de repente, incorporar essas ideias que podem não ser intuitivas, podem não ter sido as ideias com que milhares de gerações conviveram, né, mas nós somos de uma geração que está percebendo o quanto esse mundo é frágil, o quanto esse mundo é rico, o quanto as coisas mudam, qual é a responsabilidade de tudo que a gente faz, né. A gente deveria estar percebendo que não é mais uma questão de bênçãos ou de maldições ou de penitências ou de não, 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 não. Na verdade, a gente está conseguindo cada vez mais entender como as coisas funcionam, quais são as causas, quais são as consequências, e isso deveria nos tornar mais humanos, não é? Mais responsáveis, eh, mais atentos, acho que é a palavra certa. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, desculpem essa grande digressão, essa grande, sei lá, essa grande viagem. Falando em grande viagem, eu embarco amanhã numa viagem, acompanhem aí, sei lá, eu não costumo não, eu por princípio, eu não fico fazendo selfie no Instagram, eu não fico posando de bacana em lugares glamorosos, eventualmente quando eu faço alguma foto que me inspira, eu tiro a foto e normalmente não dá para saber de onde que é. Normalmente é algum detalhe, alguma planta, alguma flor, alguma coisa que eu percebi que era transitória, né, que era um momento que não voltava mais, era uma luz que simplesmente aconteceu e eu não estava preparado, mais ou menos como esses astronautas há 50 anos e agora de novo perceberam: "Katsu, eu não estava preparado para isso, por favor, pelo amor de Deus, me passa aqui essa câmera que eu quero registrar". Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até a volta.